Querida mulher de fé, mulher valorosa e preciosa do Senhor, tudo bem com vocês? Passando hoje aqui para começar essa nova jornada de mulher de fé. Nós falamos nesses 2 últimos meses de uma mulher que tem o valor de uma pérola preciosa. A ostra, ela passa por toda uma dor quando a areia entra dentro dela, o atrito da areia a incomoda. Mas dessa dor ela faz uma linda pérola e essa pérola ela brilha e vale muito por aí afora. Então nós mulheres temos que ser como a ostra, nós temos que viver uma vida cheia da sabedoria do Espírito Santo de Deus para poder ser lapidada por Deus, para ser transformada e transformar a vida de outras mulheres. Então hoje eu quero te convidar a vivenciar essa série de mulher de fé, comandante do teu barco, uma mulher que em meio aos desafios da vida, que nem Esther passou por alguns desafios, ela foi uma mulher que veio de uma família humilde, em que morava com o seu primo e o seu primo trabalhava para o Assuero, que era o rei, e lá ele colocou Esther no meio daquelas mulheres que iriam ser escolhidas para ser a esposa do rei Assuero. E naquela época era proibido casamentos que não era dentro da sua cultura, né? Pessoas que não eram do judaísmo não poderiam casar com outras de outra religião. Mas Esther, ela foi uma das mulheres escolhidas porque o rei mandou buscar lá na vila as mulheres que eram virgem naquela época. E Esther foi lá e ela venceu com a fé dela e ela estava no momento certo, no lugar certo, na hora em que ela tinha que defender o seu povo. Então vamos ler essa palavra aqui que está escrito em Esther capítulo 3, que diz assim: Depois desse acontecimento, o rei Assuero elevou em dignidade Amá, filho de Amadates, o Agagita, e lhe deu um lugar acima de todos os grandes que o rodeavam. Todos os servos do rei que estava a serviço de sua porta dobravam o joelho e prostravam-se diante de Amá, por ordem expressa do rei Mardoqueu. Porém, não queria nem dobrar o joelho e nem prostrar-se, porque dizia-lhe os servos que estavam à porta real: desobedeces assim a ordem do rei? E como lhe repetisse isso todos os dias em que ele fizesse conta, denunciaram-no o Amá, para ver se Mardoqueu persistiria em sua resolução, pois ele lhe havia dito que era judeu. Amá viu Mardoqueu e não queria nem inclinar-se nem prostrar-se diante dele, e isso o pôs em cólera. Aqui nós estamos vendo um homem que ele não se prostrava diante do reino, ele só se prostrava diante do Deus vivo. Eles tinham o costume de adorar ao Senhor todos os dias, porém ele tinha certeza da fé dele. Ele tinha certeza de onde ele veio, quem ele deveria adorar. Ele não se prostrava diante do homem, de outros deuses, somente diante do Deus que deu a vida a ele. Será se nós estamos vivendo essa vida nos prostrando diante dos homens, de outros deuses, ou estamos vivendo a palavra como esse homem viveu pela fé, mesmo a Esther, ela morava com esse primo dela que chamava Mardoqueu. E o Mardoqueu, como ele tinha tanta certeza da fé dele, como Esther também tinha, ele não se prostrava diante do rei. Ele simplesmente se posicionava na posição que Deus chamou ele para governar a vida dele. E através desse posicionamento, ele ajudou a prima dele a entrar lá e ser uma mulher
a rainha, né, do rei. Por quê? Porque ela foi escolhida entre muitas mulheres que ali estavam só se exibindo, exibindo o seu corpo, exibindo a sua formosura. Esther não, Esther ela entrou com tanta fé naquele lugar, de que ela ia se posicionar no lugar que Deus chamou ela, que ela foi escolhida pela sua formosura que estava dentro dela e não por fora. Ela era uma mulher humilde, ela era uma mulher de coragem e modesta. E, embora ela fosse muito bonita e ocupasse uma posição de poder, depois que ela foi escolhida para ser mulher do rei Assuero, ela se posicionou como filha e serva do Senhor. Ela chamou o seu povo, quando ela soube do decreto contra o seu povo, para matar todo o povo, ela chamou o povo para orar e jejuar por 3 dias, para que ela se posicionasse como serva do Senhor e se achegasse até ao rei e pedisse ao rei, com toda ousadia e sabedoria, que o rei não matasse o seu povo. E assim ela conseguiu derrubar esse decreto que tinha sido decretado contra o povo judeu, né? Porque quando o ministro Amá decretou a morte para o povo judeu, a Esther, ela estava em uma posição boa que Deus colocou ela, em uma posição a qual ela podia interferir com sabedoria pelo seu povo. E qual foi a fé dela, a sabedoria? Ela pediu ao povo que orasse e jejuasse por 3 dias, porque ela acreditava que somente Deus poderia fazer um milagre diante daquela situação, e não ela como pessoa. Então, muitas vezes, Deus está nos chamando para vivermos pela fé, acreditar nas coisas que não vemos com os nossos olhos carnais, mas nas coisas que nós esperamos. Então, essa é a palavra para o dia de hoje. Existem 3 chaves fundamentais para abrir portas que você não vê, que é o amor, a gratidão e o perdão. E diante dessas 3, a fé. A fé, ela move montanhas. A fé faz com que você consiga se transportar de um lado para o outro, porque a montanha, ela não vai sair do lugar, mas pela fé, por aquilo que você está vendo com a visão espiritual, a montanha está se movendo de um lado para o outro. Por quê? Porque você está vendo uma coisa que não está acontecendo, mas que para Deus é possível, porque tudo é possível para Ele. Creia, tenha essa palavra no seu coração no dia de hoje. Leia o livro de Esther e você vai ter entendimento de tudo que eu estou te falando. Segundo o livro de Esther, ela era uma mulher judeia, ela chamava Radassa, que significa mirta em hebraico. Mas quando ela entrou para o palácio real, né, foi ser esposa do rei, mudaram o nome dela e designaram ela a ser chamada de Esther. A Esther, o seu nome está ligado ao reinado do Persa, né, ao rei persa. A palavra significa persa, estrela. Então, ela era comparada a uma estrela da manhã. Ela tinha muita ousadia, muito brilho no seu falar, porque ela tinha sabedoria. Ela falava as coisas conforme a vontade de Deus. E ela se colocava diante de Deus para buscar a presença de Deus na vida dela, sabedoria e decidir como ela iria falar com o rei. Então, nós temos que ter essa sabedoria todos os dias na nossa vida, dentro do nosso lar, no nosso trabalho. E aqui, na palavra de Deus, no capítulo de Salmo 22, abre aí a sua Bíblia, Salmo 22. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido.
Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e o Senhor o livraste. Como Deus tem livrado nós de nós mesma, porque o ser humano é um ser que vive mais pela carne, não pelo espírito, pelo egoísmo. E Deus, ele nos livra de nós mesmas. Muitas vezes, você já ouviu uma segunda voz falando com você? Então, é o Espírito Santo de Deus falando com você, para que você possa viver uma vida direcionada pela palavra e não direcionada por você, porque muitas vezes você não sabe o que você quer para a tua vida, mas Deus é aquele que comanda. Não, ele é aquele que dá a direção para você navegar em meio à tempestade, ao mar revolto, e você é o comandante do barco que tem que levar o barco para a direção que ele manda você ir. Foi o que Esther fez. Então hoje o Senhor está te convidando, mulher, a viver sobre a direção dele. Que você direcione o teu barco para a direção que Deus te dá e não para a direção que muitas vezes você quer ir. Aqui, quando ele diz assim, o salmista, ele ora a Deus e pede a Deus para que o Senhor olhe para ele de novo e pergunta se o Senhor se esqueceu dele. Logo ele se lembra que os pais deles oraram a Deus e Deus ouviu. E é essa oração que você tem que fazer com muita fé todos os dias. Não se desanime diante das situações difíceis. Não se desanime diante daquilo que você quer para a tua vida e você está vendo que não está acontecendo no seu tempo, porque existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E esse tempo é o tempo de Deus para a tua vida. Então não se aflinja. A palavra de Deus diz assim, não, nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Também tem 366 vezes escrito, não temas. Por que 366 vezes? Porque existe um ano bissexto, então Deus, ele tem um cuidado especial contigo e comigo. Para cada dia do ano, ele coloca um anjo ao teu favor para te guardar e diz, não temas, não temas, não te preocupes com o dia de amanhã. Viva o presente para que o futuro aconteça conforme você quer que aconteça. Aqui diz assim, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus, não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçá me rodeiam. Contra mim abrem a boca, e como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Olha, aqui eu vejo Davi fazendo uma oração de clamor ao Senhor, porque ele está vendo que dias difíceis virão sobre a vida dele, mas ele está confiante no Senhor, de que o Senhor é a fortaleza, é o refúgio dele, de que o Senhor é o capacete da salvação dele, o escudo da paz e da fé em meio às circunstâncias difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis na terra, tempo aos quais o Senhor está te convidando a viver o primeiro amor, a obedecer a palavra, a viver na direção do Senhor, porque virão dias angustiantes na terra, ao qual você não vai ter força o suficiente
para enfrentar o caos que vai acontecer no mundo. Mas se você se apegar a essa palavra, como Davi se apegou, como Esté, como Ana, como todos os discípulos do Senhor, todos os escolhidos do Senhor, como você é escolhida, você terá todo o capacete da salvação sobre a tua cabeça, as sandálias da fé calçadas em teus pés e o escudo da salvação, que é a palavra de Deus. Se você confiar e buscar todos os dias o amor de Deus, você conseguirá manifestar o amor dele através de você na vida de outras pessoas. Então, minha amada, fica com essa palavra no dia de hoje. Aqui ele diz para o Senhor que o Senhor não desprezou e nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu, e quando ele gritou por socorro, o Senhor o socorreu. Quando você estiver passando por uma situação difícil, em que você não sabe o que fazer e nem como fazer, peça a orientação do Senhor, do teu Pai Celestial que te deu a vida, porque Ele está contigo todo o tempo. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu trabalho. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia abençoado. E amanhã nós estaremos novamente aqui lendo o nosso devocional do dia, às 9 horas da manhã. Vem comigo nessa série de Mulher de Fé. Não perca sua fé.